Olá a todos e todas, meu nome é Eduardo e esse é o primeiro vídeo da sequência na qual abordaremos as ferramentas que podem ser utilizadas por educadores e estudantes que estão produzindo um jornal para sua escola ou mesmo para usos similares a este. A título de explicar como farei a demonstração, há também um vídeo introdutório. Mas em resumo, eu estou basicamente dizendo que não encontrei material na internet similar a esse e que seria uma boa poder apenas indicar um vídeo, né? Mas, principalmente, isso significa que não é o nosso objetivo aqui explorar todas as possibilidades e aspectos de cada uma dessas ferramentas. Eu nem teria condições para isso, na verdade. Eu sou um educador que aprendeu algumas coisas na tentativa e erro. E não faço uso profissional de nenhuma dessas ferramentas. Eu me envolvi diversas vezes em trabalhos que necessitavam dessas ferramentas. Que acho legal compartilhar as possibilidades de seus usos com quem tenha essa barreira para conseguir produzir um jornal ou uma publicação em sua escola. Mas vamos lá. Nesse vídeo nós faremos um passo inicial com a plataforma Canva. Essa plataforma será também objeto do terceiro vídeo, no qual mostrarei seus usos no celular e como é possível produzir um jornal escolar por lá. Porém, agora, aqui, a intenção é realizar uma etapa anterior, na qual faremos um cabeçalho que será utilizado em todos os outros trabalhos. E a intenção é mostrar que é possível mesclar algumas tarefas utilizando programas ou plataformas que melhor atendam cada uma das etapas de produção. O Canva é um excelente lugar para produzir elementos visuais. Faremos um cabeçalho básico, mas vocês avaliem outras possibilidades. Quadros para imagens, bordas, detalhes visuais que sejam molduras para outras imagens ou textos de sua publicação e outras coisas assim. Como se trata de uma plataforma na web, na internet, nós utilizamos o navegador. Em meu caso, eu estou usando o Firefox, mas pode ser qualquer um. O mais popular atualmente é o Google Chrome. Independentemente de qual seja, a funcionalidade é a mesma. Eu estou aqui com ele aberto em uma página aleatória e lá no campo endereço, lá em cima, nós vamos inserir o link canva.com. Para mim, já abri uma página logada, porque já possuo conta, usuário cadastrado. Caso você não possua, pode criar a sua conta, seu usuário, sem custo algum. E um jeito fácil de fazer isso é utilizar aquela função de vincular com uma conta do Google, do Facebook ou da Apple. Assim, você não precisa preencher tantos campos de informações e nem precisa de uma nova senha. É só acessar com o seu usuário nesses serviços. Depois disso, toda vez que acessar a página, irá aparecer algo assim. Essa página. Há diversas opções, mas para a atividade de criar um cabeçalho, nós vamos direto para a opção no canto superior direito. Opção Criar um design. E, como imaginando a publicação impressa, com base no formato A4, vamos colocar a dimensão para ocupar o mesmo tamanho no comprimento de uma folha A4. É importante primeiro colocar a escala do tamanho. No nosso caso, ela será em centímetros. E colocamos o tamanho, 5 centímetros de altura por 21 de largura. 21 porque é o tamanho da folha, da largura da folha. E no caso, por minha opção, eu estou imaginando que esse cabeçalho irá ocupar toda essa largura. Nos jornais de vocês avaliem como acham melhor. Fazer um retângulo centralizado também é bastante comum. A largura poderia ser mais reduzida, utilizando 17 ou 19 centímetros, por exemplo. Na versão grátis do Canva, não é possível redimensionar depois, então é importante já definir o tamanho adequado. E,
Ainda que na diagramação seja possível redimensionar, mas fazer isso sem manter as proporções vai dar à publicação um tom de descuido com essa edição. Além do que, uma ampliação muito grande expõe a baixa qualidade de uma imagem criada com uma resolução menor. Mas se esse papo todo confunde, segue a minha dica. Define o tamanho antes, para deixar tudo mais fácil depois, além do resultado bonito. Após isso, clicamos em Criar e irá abrir uma nova página com um espaço no tamanho definido. Por questão de minha organização, eu busco renomear já no início do trabalho para poder encontrar com mais facilidade no caso de uma edição posterior ou de uma revisão que tenha que ser feita. Então lá em cima coloquei o nome Cabeçalho Jornal Escolar. Dá para perceber que é uma plataforma simples. No canto esquerdo aparecem algumas guias e a primeira aparecendo é a de templates, que poderiam estar traduzidos como modelos, porque mostram justamente isso, alguns modelos. É possível, nos diferentes trabalhos, selecionar um deles e realizar uma edição em cima de algo pronto. Isso ajuda muito para superar esse pânico que dá vendo esse espaço em branco. No nosso caso aqui, não vou utilizar isso, mas já vou mudar a cor do fundo. Vou escolher algum tom de vermelho, mas que não seja muito vibrante. Esse será nosso fundo. Agora vamos para uma segunda aba, que é a de elementos. Aqui você pode adicionar ícones, figuras, imagens, até vídeos, se estivermos falando de uma publicação eletrônica. Em nosso caso, vou querer apenas alguns elementos visuais. Vamos começar com um girassol. Procurando ali em cima. Podem ver que mostram alguns resultados e podemos filtrar por fotos ou figuras. Como quero algo mais minimalista, eu vou olhar mais para as figuras, que normalmente são desenhos lineares. Eu havia dito para vocês que essa plataforma é grátis, e isso é parcialmente verdade. Passando o cursor, essa setinha do mouse, vocês podem ver que para cada elemento ali apresentado há um indicativo de grátis ou uma coroa. Em alguns casos haverá um preço. Os itens marcados com a coroa são acessíveis a partir de uma assinatura mensal de uso dessa plataforma. É relevante a atenção para isso, porque mesmo sendo algo a ser pago, em alguns momentos, o sistema te deixa utilizar esses elementos e só na hora de baixar a versão na qualidade para seu uso, depois do trabalho todo pronto, é que você vai perceber que só conseguirá realizar esse download mediante o pagamento. E isso é bastante frustrante. E normalmente há muitos elementos legais disponíveis sem custo. E se não houver exatamente o que você quer, pesquise na internet. E utilize a terceira guia do canto esquerdo, aquela com o nome de Upload, para enviar o que você encontrar para o Canva. Mas continuando, vou selecionar esse com as folhas verdes e que não tem nenhum custo. Vou redimensionar para que ocupe a lateral direita. Nesse caso, nem alterei as cores, mas observem que com o elemento selecionado, eu poderia alterá-las. Agora eu vou procurar algo que tenha a ver com escola. Então, eu digito a palavra escola ali no campo para pesquisar. Vou utilizar um desses quadros, um que não tenha risco algum. O de cima é mais bonito, mas é difícil remover esse detalhe riscado. Minha ideia é escrever
dentro do quadro. Observem que esse elemento é meio quadrado e eu gostaria dele mais retangular. Em casos assim, dá para pensar em possibilidades de corte e recorte, e aqui, nesse caso, vai ser fácil. Eu vou recortar para fora a borda da esquerda do quadro, clico fora para ver como ficou. Agora duplico esse quadro e faço o contrário. Retorno à borda esquerda e corto à direita. Para não ficar duas caixinhas de giz, eu vou recortar ela, inclusive. Agora eu vou encaixar as duas imagens e percebam que, conforme eu movimento os elementos, aparecem algumas linhas de guia, seja nos cantos, nas bordas e aqui no caso no meio, para me guiar nesse posicionamento. Perfeito. Agora, para não ter risco de mover só uma das imagens, eu seleciono as duas, ou seja, eu clico em uma, aperto a tecla Ctrl do teclado e clico em outra, e vou ali em cima na opção Agrupar. A partir de agora, é como se fosse uma coisa só. Posso mudar de tamanho e lugar que elas se movem juntas. Esse é o elemento que quero central no nosso cabeçalho. Agora nesse canto vazio, imaginando que seria o lugar do logotipo da escola, de alguma outra imagem importante, o logo do próprio jornal, eu vou tentar trabalhar com formas e cores para fazer alguma composição. Eu vou fazer um círculo completo em marrom claro e circundar ele por uma borda circular em um tom mais escuro. Ótimo. Agora vamos para a parte textual. No lado direito, a quarta guia é para textos. Da mesma forma, há ideias de composições prontas em textos. Mas, como aqui já há um apelo visual, eu vou apenas inserir um título para a publicação. O nome pode ser Semeando Saberes. Há opções de fontes. Como a ideia é ficar dentro do quadro, vamos procurar alguma que seja mais cursiva para dar essa ideia de que foi escrita à mão. Percebam que aqui também há o limite de fontes com a coroa, que ficam disponíveis apenas mediante assinatura. Eu posso ir experimentando algumas que não têm essa restrição. Vou aumentar o tamanho para visualizar melhor. Encontrei uma adequada. Vou acertar a posição e o tamanho.
Há opções de edição aqui também. Acertar a cor. Vou escolher o branco, mas não tão brilhante. Vou acertar a tonalidade e transparência para dar mais a cara de escrito no quadro mesmo. Por fim, para completar o espaço com o logo da escola, escolho a fonte, acerto o tamanho e deixo numa cor que me parece adequada. E quase lá. O que será que falta? Esse girassol parece bastante solto. Eu vou procurar algum elemento para compor ali com ele ao fundo. Então posso colocar algo na frente dele e ir ali no campo posição, na opção posição, para dizer que eu quero que aquilo que eu coloquei na frente vai atrás. E para não ficar um tom tão chamativo, eu vou aumentar a transparência e alterar a cor, além de acertar a posição. Pronto. Por fim, vamos no canto superior esquerdo, no campo baixar. Há todas essas opções, mas eu aconselho vocês que sempre que lidarem com imagens, para utilizar o formato PNG. É menor o risco de diminuir a qualidade da imagem utilizando esse formato. Por fim, eu vou em baixar, salvo no meu computador e feito. Já temos o cabeçalho da publicação.